Você já passou por isso? A cliente faz o pedido, você trabalha dias, você trabalha semanas, dependendo da peça, e aí chega na hora de pagar a encomenda, né? O final, para você entregar a mercadoria, simplesmente a cliente pega e muda a regra. Quero saber de cada uma de vocês aqui quem já passou por isso e qual a solução que vocês resolveram ali na hora, né? Se vocês conseguiram solucionar o problema ou se vocês ficaram com um problema maior, né? Perderam o dinheiro, perderam todo o trabalho e a mercadoria ficou parada ali na casa de vocês. Bom, eu vou contar para vocês hoje o que aconteceu comigo aqui, uma coisa bem chata e que eu tenho certeza que já aconteceu com várias pessoas, porque eu já li vários depoimentos de inscritas aqui no canal, ali no Instagram, que a cliente faz a encomenda, né? Aí quando você acerta todo o trabalho ali, né? Os dias que você vai trabalhar, o fio, as cores, a quantidade das peças que a pessoa quer. E aí vocês acertam ali na hora que 50% do valor total, né? Vocês vão pedir para a cliente na hora da encomenda, né? Para que vocês consigam comprar ali o produto não, a linha, né? O que vocês vão fazer ali na encomenda de vocês, isso daqui não precisa ser só no crochê, tá, gente? Pode ser em qualquer tipo de artesanato, tá? Eu tô falando do que aconteceu comigo e que já aconteceu com várias pessoas. Então, assim, 50% é o mínimo que a gente deve cobrar. Então, aqui no meu caso, eu cobrei 50, a pessoa me pediu 100 bandanas do Brasil, tá? Então, eu demorei um tempinho para fazer, né? Alguns dias para fazer, porque são muitas bandanas. E cobrei os 50%. Falei que antes de enviar a mercadoria, né, toda a encomenda, ela teria que me pagar o restante e depois eu ia passar para ela o comprovante ali do rastreio, né, para que ela conseguisse rastrear ali a encomenda dela. Na hora ela acertou, me pagou 50% e eu fiz a minha encomenda. Terminando a encomenda, enviei as fotos, enviei um vídeo, como eu sempre faço com as minhas encomendas, né, gente, que eu acho que é o mais certo para a cliente se sentir mais confiante de que, porque a gente sabe que tem muito truque aqui na internet, muita gente que se faz passar por outras pessoas, por outras páginas grandes, e aí acaba dando o golpe. Então, assim, para que a pessoa fica. Porque assim, o cliente também tem que se sentir confiante, né, de que tá realmente pagando por uma coisa que vai receber. Então, eu sempre faço ali um videozinho, faço as fotos, e aí eu estava aguardando o restante dos 50%. O que a cliente me falou, gente? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A cliente falou assim: não, eu só vou pagar os 50% assim que eu receber a mercadoria. Chegando a mercadoria aqui em casa, eu faço para você o Pix, o restante do Pix. Aí eu falei, sinto muito. Então, assim, o que vocês responderam, né? Quem já passou por isso, quero que vocês me comentem aqui. O que vocês responderam? Ou se vocês, tipo assim, se vocês forem passar por uma situação dessa, o que vocês responderiam na hora? E agora eu vou passar para vocês aqui o que eu respondi, né? Eu falei assim, bom, simplesmente, gente, aqui, ó, como combinado no pedido, né, o envio é feito após a quitação do valor restante. Assim eu consigo manter o meu trabalho organizado e seguro. E assim que o pagamento for efetuado, eu envio, né, o código do rastreio para que a pessoa consiga ali ver que horas que vai chegar a encomenda, tá em casa, né? Porque às vezes a gente sabe que quando a pessoa não tá em casa, muita gente não consegue receber a mercadoria e dá problema. Então, por isso que eu já envio ali o comprovante do correio, né? Essa encomenda aqui não foi feita pela Shopee, foi feita particular aqui pelo Instagram, né? Pelo meu Instagram. E a pessoa simplesmente falou assim: não, eu não vou pagar. Eu falei, então tá, não vou enviar. Eu simplesmente falei, então não vou enviar. E fiquei quietinha ali no meu canto. Deu 2 dias, a pessoa simplesmente pegou e falou assim: bom, eu vou pagar pra você, tá? E aí eu quero comprovante. Gente, vocês não acreditam o que essa pessoa fez comigo. Assim que ela fez o pagamento do restante do valor, né, pra eu poder enviar, eu falei, tá, hoje mesmo eu estou indo no correio, e né, assim que eu sair do correio, que eu tiver uma condição, assim, de tirar uma foto, né, porque às vezes a gente sabe que a gente, no meio da rua, é difícil a gente ficar tirando foto, né, com sacola. Normalmente eu vou no correio ali no centro, quando eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho mais encomendas para enviar, eu sempre deixo para enviar tudo num dia só. E quando eu tenho que comprar algum fio, né, alguma linha,
eu aproveito para fazer tudo num dia só. Então, é meio difícil a gente estar ali com as coisas ali, várias encomendas pra gente ficar tirando foto no meio da rua. Então, eu costumo chegar em casa, me organizo direitinho para poder tirar a foto do comprovante e mandar pra pessoa. Então, vocês não acreditam o que a pessoa fez comigo, gente. Deu 5 minutos que ela tinha me enviado o pagamento, ela simplesmente pegou e falou assim, deu certo. E a cada 5 minutos ela mandava um ponto de interrogação, ou então ela puxava ali a conversa e um pontinho de interrogação. Deu certo, deu certo. Ela ficou assim comigo, gente, durante 2 horas. Teve uma hora que eu já eu já tava agoniada ali, né? E eu peguei e falei assim, olha, eu estou a caminho e a agência do correio é longe da minha casa. Assim que eu terminar, eu envio o comprovante como prometi. Dali meia hora, gente, a pessoa me mandou de novo. E aí, depois eu deixei o celular desligado, né? Tô na rua, eu simplesmente desligo a minha internet e não respondo mais ninguém. E eu não tinha só essa encomenda para enviar, eu tinha outras encomendas. E a pessoa pegou e falou assim, bom, você me disse que morava em Florianópolis. Por que você tá demorando tanto? Será que você sumiu? Será que você sumiu com a minha mercadoria? Gente, ela me enviou tanta mensagem, que eu fiquei já assim, eu falei assim, isso daqui é uma coisa que eu tenho que falar ali no YouTube, né? Para passar a minha experiência para vocês verem qual a situação que vocês têm que... Eu simplesmente peguei, quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os meus comprovantes, tirei foto, enviei ali no comprovante do correio, ele vem, vou até mostrar aqui, ele vem direitinho aqui vem o endereço, né, aqui vem Florianópolis, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vem aqui Florianópolis, tem o valor que a gente cobra, né, para mostrar para a pessoa, para cliente, que realmente eu paguei o valor que eu cobrei, né, o objeto aqui, que é o código do rastreio para a pessoa, e o horário que eu enviei. Eu coloquei aqui, ó, tem aqui 11h11 foi o horário que eu enviei. Ou seja, enquanto ela estava me mandando várias mensagens, eu não estava conseguindo responder para cliente, né? Porque eu estava na rua, eu tinha outras coisas para fazer e até outros clientes para responder. Eu peguei e mandei o horário para ela ver que eu fui honesta. E assim, gente, às vezes dá vontade da gente pegar e falar assim, olha, eu não vou sumir com dinheiro, não vou sumir com a tua mercadoria, eu tenho um nome. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, só que essa cliente em si, ela foi muito... Gente, olha, quem trabalha com venda assim, sabe o quanto é ruim essa situação, porque a pessoa tá duvidando de você, só que do mesmo jeito que a pessoa duvida de você, você pode estar duvidando da pessoa. Então, assim, jamais, gente, envie mercadoria antes de ter todo o pagamento, tá? Porque eu sei de pessoas que fazem artesanato, que já passaram por isso e simplesmente ficaram com medo de perder a encomenda e enviaram a mercadoria. E o que aconteceu? Pronto. A partir do momento que a pessoa mandou ali o código do rastreio, a cliente bloqueou a pessoa e nunca mais ela conseguiu dinheiro. Ou seja, os 50% do valor que a pessoa paga, não paga. Assim, olha, se conseguir pagar os 50%, se conseguir pagar ali o fio, o material, já é muito. Ou seja, a pessoa teve todo o trabalho, teve os dias trabalhados, teve o trabalho de ir até o correio. Então, gente, tome muito cuidado com os golpes, porque assim, a gente sabe que tem os golpes, como eu falei, os golpes que muita gente dá vendendo coisas que não vão enviar, né? Mas também a gente sabe que muita gente, muita crocheteira, muita artesã, que trabalha assim, honestamente, já tomou golpe de pessoas que usam dessa, eu acho que não sei se não é má vontade, é maldade mesmo, né, de fazer isso com um artesã. Então, gente, toma muito cuidado, tá? Façam aqui, ó, falem ali o que eu falei pra vocês, né, na hora, se vocês tiverem com medo de perder encomenda, porque muita gente fala assim, mas eu não vou falar pra pessoa isso, porque senão eu vou perder encomenda. Gente, é melhor você perder encomenda, melhor você perder os 50%, ficar com o material que você vai conseguir enviar para outra pessoa, do que você enviar para essa pessoa e perder tudo, né? Eu acho que vocês concordam comigo. Quero muito saber quem já passou por isso, como que você conseguiu se defender, qual foi a solução que você resolveu ali. E assim, gente, uma artesã vai ajudando a outra, como eu sempre comento aqui, né? Os comentários de vocês aqui é muito importante, porque serve de exemplo para outras pessoas que estão começando agora a vender crochê, ou vendendo artesanato no geral, né? Então, assim, gente, toma muito cuidado. O golpe, se eu enviasse isso daqui, com certeza, pela chatice da cliente, com certeza eu ia perder o dinheiro, porque, assim, pelo jeito que ela estava duvidando de mim,
parecia até que ela estava querendo fazer a mesma coisa comigo, né? Tipo, a mesma coisa não, é que ela estava querendo me dar o golpe, né? E assim, bom, eu quase perdi a venda, né? Quase perdi a cliente, mas eu prefiro assim, eu sei que essa cliente não vai ter mais vontade de pedir nada pra mim, porque eu fui até que meio grossinha com ela. Eu simplesmente falei assim: olha, desculpe, mas eu jamais agiria de má fé com cliente alguma. Eu tenho outro trabalho para fazer, eu tinha outras clientes para atender e eu não tenho como ficar respondendo as minhas mensagens a cada 5 minutos que chega mensagem no meu celular. Então eu fui um pouquinho grossa com a pessoa, né? Mas, é assim, se ela vai fazer outras encomendas comigo, não sei, tá? Eu fiz o meu trabalho, eu sei que eu recebi pelo meu trabalho, honestamente, né? E eu, assim, sinceramente, não sei se a pessoa vai gostar, né, do que eu fiz ou não. Enfim, gente, tomem muito cuidado com os golpes da internet, tá? E coloquem aqui nos comentários pra gente poder dar uma ajudinha pra quem tá começando agora. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.